Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 146, ainda sem título, mas que nós vamos tratar sobre o tema do futebol, uma vez que nós estamos nos aproximando. Aliás, vocês que estão ouvindo no dia de lançamento do episódio, vocês estarão vindo no dia também de início da Copa do Mundo de 2026, e por isso nós vamos tratar não especificamente sobre Copa, mas sobre o futebol e uma das vertentes, aquela que a gente acha mais interessante, da sociologia sobre esse esporte. E para isso estou aqui reunido para um craque da ciência política, nem tão craque assim no futebol, Luiz Domingos Costa. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Rapaz, que timing, hein? O episódio vai sair no dia da abertura e da estreia do primeiro jogo, né? Do jogo de abertura da Copa. Se é bom ou é ruim? É provável que seja ruim, né? Eu tava pensando, Alessandro, na quantidade de conteúdo sobre a Copa do Mundo que está sendo publicado na televisão, nos jornais, nas redes sociais. Se colocasse numa balança, não tem balança que pesa, né? É toneladas de conteúdo sobre futebol. Será que os ouvintes vão aguentar mais um episódio? Mas aqui o foco é outro, né? O foco não é o pachequismo e a idolatria barata e as questões relacionadas ao jogador Neymar, ou ex-jogador Neymar, e sim ao negócio, à identidade, ao negócio que é o futebol, né? Ao capitalismo que ele implica, as identidades. É isso que nós vamos explorar aqui, né? O lado que ninguém vai prestar atenção quando rolar a bola, né? Só presta atenção antes ou depois, né? Pois é. Imagina o brasileiro caralho. médio, sabe? O brasileiro médio, o Jurandir da manutenção, sábado agora, que vai ser o dia da estreia do Brasil, dia 13, se eu não me engano, às 19 horas, eu falo assim: ei, ô Jurandir, vem cá, deixa eu te falar dos capitais transnacionais implicados no futebol. Ele vai falar: sai fora. Tá tirando, que porra é essa? Mas nós vamos falar sobre isso, não vai ter jeito, né? Nós temos que falar um pouco. Pois a gente já tratou sobre bastante, são vários episódios sobre futebol, né? O episódio 140 fala sobre a teoria da dependência e a economia do futebol. O 136 a gente faz um apanhado histórico e institucional da CBF, capítulo intitulado CBF contra a Seleção Brasileira. E o episódio 46, que é o episódio mais ouvido no YouTube, fala sobre o surgimento dos esportes, o surgimento do futebol, que a gente também vai tratar aqui. Naquele episódio nós falamos sobre o Norbert Elias, né, que a gente vai também resgatar para o episódio de hoje. É uma continuidade desse episódio 46, isso que nós vamos trazer aqui no episódio de hoje. Vamos tratar sobre alguns aspectos do surgimento, da popularização do futebol e o aspecto global que o esporte ganhou, né? Essa dimensão global depois no século XX. E para isso a gente utiliza como base o livro Futebol, a Sociologia de um Jogo Global, do Richard Giulianotti. Que tem esse nome italiano, mas ele tem cara, identidade escocesa, né? Vocês podem procurar aí, a cara dele é de muito escocês, que a gente vai utilizar aqui então, que é muito bom, inclusive, tá, gente? Para todo mundo que estuda muito ou que tem interesse em estudar e ler mais de maior profundidade de futebol, ele trata sobre vários aspectos. A gente vai utilizar uns 2 capítulos aqui como base para o episódio de hoje. E aí, como frase inicial, não imagem inicial dessa vez, Luiz, algo que a gente está discutindo aqui. Hoje temos uma frase de para-choque de caminhão para começar. Vamos lá. Para-choque de caminhão. O Humberto Eco, brincando, né, sobre a popularização do futebol e da Copa do Mundo, um dia fez a seguinte pergunta: será possível haver luta de classes num domingo de Copa do Mundo? Eu concordaria com essa dúvida do Humberto Eco. A Copa do Mundo realmente
une, né? Ela faz com que as pessoas realmente se alienem durante um mês, e esqueçam os problemas da vida cotidiana. Pelo menos uma boa parte do globo estará assim no próximo mês, né? Luiz, faça as nossas saudações iniciais aqui com o nosso caraminguá, por favor. Nós temos um conteúdo virtual disponível. Esse é o episódio número 146, portanto, vocês têm tudo isso para averiguar no feed do Maldita Politicagem, no tocador de vocês. Tem o nosso site, malditapoliticagem.com.br, e nós temos uma campanha de financiamento coletivo para que esse projeto possa subsistir e crescer. E aí, quem puder contribuir, quem está gostando, você pode ir no apoia.se/malditapoliticagem, fazer uma doação de 2, 5, 10 reais, conforme as possibilidades de cada um. Quem não puder, mas puder compartilhar para grupos, colegas interessados em futebol, ajuda bastante também. É isso, Alessandro. É isso então, galera. Então, no primeiro bloco a gente vai falar um pouco mais do surgimento, principalmente focado no Reino Unido, né? Dessa vez focado num dos nossos rivais, na Escócia, né? O Luiz vai falar especificamente sobre a Escócia, e depois a gente fala do caráter mais global e como o futebol tem contradições culturais e históricas no espalhamento, na sua popularização ao redor do mundo. Então continue com a gente. Então vamos lá para o primeiro bloco, que é o bloco de história desse fenômeno global chamado futebol. Existe a análise, vamos dizer, micro, da sociologia das emoções, que estava no episódio 46, do Norbert Elias, mas aqui nós vamos fazer essa história mais geográfica, de países e assim por diante, né? Que tem a ver com a posição de Império Britânico do século XVIII e XIX. E aí você tem um negócio remoto, puxando um fio para trás ainda, Alessandro, que seria a ideia de futebol folclórico. Que bicho que é esse? Que bicho que é esse? Pois é. Só para contextualizar, depois eu falo por quê, né? Nesse exato momento eu estou sem andar direito porque o futebol é ingrato, né? Eu dedico boa parte da minha vida ao futebol, e o futebol é ingrato. Torci o pé na última pelada aqui, tô manco. Estou usando, você não elogiou aqui, ó. Tô usando o manto da seleção brasileira aqui. Já pode usar? Eu não vou ser Azulzinha? confundido com fascista? Não, pode usar, pode usar. Tá liberado esse Mas mês. então, feitas essas ressalvas aí, o futebol folclórico que você perguntou, ele é, na verdade, o nome dado pelo autor para se referir a uma série de esportes anteriores, né, historicamente ao futebol moderno, de várias modalidades que eram praticadas chutando a bola, né? Então esse tipo de esporte que ele está chamando de futebol folclórico era jogado há milhares e milhares de anos na China. Existem registros na América Latina mesmo, né? Os povos indígenas, tem registros na própria Europa medieval, de várias modalidades de esporte onde se chutavam a bola, né? Só que eram jogos que ele descreve como violentos e incivilizados. Imagina só o tipo de jogo que não era, né? Alguns desses jogos morriam um monte de gente, né? A galera toda de uma vila participava contra outra vila, tentando chegar num lugar específico. Enfim, era uma modalidade muito violenta e arcaica, né? E esses futebols, estranho falar no plural, né? Eles vão dando espaço para um novo tipo de futebol, que ele vai chamar de jogo moderno, futebol moderno, ou no jargão acadêmico mesmo, né, o futebol da associação, né, já que esse futebol que nós temos hoje, ele surge na Inglaterra, ele se consolida, se institucionaliza na Inglaterra a partir da criação de um livro de regras comum, né, para todo o país, principalmente organizado pela Associação Britânica, que nascia ali através das universidades britânicas. Então, portanto, a partir das classes mais altas do Reino Unido, né? Bom,
Só um rápido apontamento aqui, né? O Hutchinson, outro importante sociólogo britânico, né? Ele aponta que no período de criação da sociedade capitalista moderna, contemporânea na Inglaterra, já existia essa coisa de começar a controlar os instintos selvagens, né? Essa coisa mais violenta, que é justamente o argumento do Norbert Elias, né? De que esse mundo moderno deveria se civilizar e não se manter naqueles moldes anteriores do mundo medieval. Só que tem uma lacuna no tempo, né? Entre 1820 e 1860, os lazeres antigos da população britânica começaram a ser proibidos. É, então, antigos passatempos bucólicos, diz ele, como lutas de Uhum. ursos, rinhas de galo, futebol folclórico de aldeia. Imagina, essas modalidades todas começaram a ser. é, começaram a desaparecer em partes. A população começava a abandonar, né? Já estava inserido nesse processo de civilidade, aumento da civilização, e começava também a ser proibidos em alguns locais do Reino Unido, né? E aí, então, preenchendo essa lacuna, que os esportes modernos começam a surgir, especialmente o futebol, que surge de cima para baixo, né, das classes altas britânicas, através das universidades, que começam, como eu disse, já a padronizar essas regras todas. A FA Cup, a Copa da Inglaterra, surge em 1872 e começa a ser vencida primeiro por esses clubes associados às classes mais altas das universidades britânicas. Depois popularizado o esporte, né, entre a população britânica, né, os clubes do norte da Inglaterra e da região de Midlands, né, as terras médias inglesas, começaram a adotar o esporte. Né, clubes importantes começaram a surgir com os burgueses sendo donos dos clubes, e com os trabalhadores ali apoiando, né, esses clubes que representavam as identidades locais. É aí que vem a parte que é interessante, né, do surgimento do futebol, que já tem uma coisa de classe, né? O futebol do sul, né, relacionado a Londres, a região mais ao sul da Inglaterra, representa então o futebol da aristocracia, essa coisa que não precisava se profissionalizar, não precisava ter regra muito forte, porque o futebol seria um jogo de cavalheiros, né? Não precisava marcar falta, ter expulsão, ter juiz, etc. E um desses clubes da aristocracia britânica era o Corinthians Football Club, né? O clube que vai Fala de novo, servir fala de de novo que eu quero escutar. Corinthians Football Club. Vai servir Olha lá, de inspiração para o Corinthians, né? Aqui no Brasil, né? Depois, posteriormente. E esses times de todos de Londres, do Sul, então eles defendiam um futebol mais amador, né? Enquanto os do Norte defendiam um futebol mais profissionalizado, mais institucionalizado, etc. E aí, obviamente, que o futebol mais profissionalizado, principalmente da região de Midlands, começa a ganhar todos os primeiros campeonatos, se vocês olharem para a linha histórica. Né, o Aston Villa, o West Bromwich, o Wolverhampton tiveram muito sucesso no começo, Sheffield, né, United, tiveram muito sucesso no começo, depois os times mais ao norte. E aí, só para linkar um pouco com os dias de hoje, né, para vocês terem uma ideia como isso ainda é importante, Londres, por exemplo, tem 2 títulos da Champions League hoje do Chelsea, né, apenas. O Arsenal perdeu esses dias a final da Champions League, né? Londres representa o Sul e os times do Norte têm uma série de troféus internacionais, né? O Liverpool, Manchester United, o próprio Aston Villa, Nottingham Forest, são todos times muito vitoriosos, né? Essa diferença ainda existe na Inglaterra devido a esse início aqui e à representatividade do futebol. só um E lá na parênteses, Alessandro. Escócia, pode falar. Só um parêntesezinho, antes de entrar na Escócia, que é essa explicação de que o futebol amador, ele era aquele de orientação aristocrática. Menos Sim, regras, não precisava ter livros de regras e sem remunerar os atletas, porque era uma coisa de fair play, de de cavalheiros Lorde, e que não Cavalheiros, de isso. lords, não deveria ter uma competição tão acirrada. Por oposição ao futebol profissionalizado, que daí já conta com a remuneração de atletas, em geral, quem que você precisa de remuneração são os trabalhadores que trabalhavam durante o dia e jogavam no contraturno. Aí para eles poderem só jogar, eles tinham que ter remuneração. E
uma parte da elite, da aristocracia, era contra esse processo. Esse dilema, essa tensão foi muito forte nesse período do século XIX, inclusive no Brasil, que durante muito tempo, no começo do século XX, era proibido contratar jogadores, em particular jogadores negros, né? O primeiro, dos times que foi quebrar isso por mais marca histórica é o Vasco da Gama e assim por diante, depois todo mundo teve que fazer. Mas vamos falar um pouco da Escócia, porque o autor gasta, na verdade eu assisti um outro trabalho dele, do Giulianotti, Uhum. que tem esse sobrenome italiano, mas ele é escocês, como você apontou, e ele usa o caso da Escócia como ponto de partida de pensar essa relação entre o local, o nacional, o municipal e os aspectos globais do esporte, que são tão nítidos Uhum. quando a gente está em época de Copa do Mundo. E aí ele conta de modo detalhado a história do futebol escocês, nesse artigo que eu li, e é interessante pensar em alguns aspectos, não porque a gente tem algum interesse profundo pela Escócia, embora seja muito interessante estudar a cultura futebolística escocesa, que é uma cultura com uma identidade muito forte, de fanatismo e de antiguidade, porque é tão Sim. antigo o futebol lá quanto a Inglaterra. A Sim, Inglaterra sim. só deve ganhar porque comandava os registros das coisas. Mas enfim, depois eu vou falar de figuras importantes da Escócia aqui na América Latina, no surgimento do nosso futebol. Para ver como que essa globalização a que ele se refere tanto é um fenômeno constitutivo do nascimento do futebol, né? Esses gringos É. já estavam jogando bola em outros países no comecinho do século XX, né? Eu vou mostrar isso depois. Mas o interessante é o seguinte: há aqui na Escócia uma tensão de identidade nacional, porque a Escócia ela é parte do Reino Unido, né? Desde 1707 houve um tratado em que o Reino Unido abarcava a Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales, além da Inglaterra, e, portanto, a Escócia não tinha autonomia política, mas tinha um tipo de autonomia para criar sua legislação educacional, ou legislação de impostos, né? Alguns tributos ficavam, né, para eles. Então é uma dinâmica que a gente não conhece do ponto de vista político-administrativo, mas que a soberania está na coroa, no Reino Unido, mas existe alguma autonomia dentro da Escócia em relação à coroa. Mas eles fundam o futebol concomitantemente à Inglaterra, no século XIX. Em 1872 surge o primeiro jogo, ou a primeira competição internacional de futebol, entre a Escócia e a Inglaterra. E, desde então, o futebol é considerado, por uma parte da cultura escocesa, como o único esporte possível lá. Lá tem uma parte da sociedade que não quer saber de outro esporte, que nem vôlei e outros tantos. Lá existe um fanatismo muito maior em relação aos países que convivem com variedades de esportes, como é o caso brasileiro. Beleza. E aí, uma parte importante aqui é entender a fundação dos dois principais clubes lá, que são de Glasgow, que é a cidade mais populosa, já que Edimburgo, a capital, não é a cidade mais populosa. Glasgow tem os dois principais clubes, o Celtic e o Rangers. Cada um deles tem uma origem muito marcada do ponto de vista de classe e religioso, né? E é aqui que o caso é importante para comparar com o Brasil. Então, o Celtic foi fundado para ser campo, espaço de jogo e de torcida de católicos pobres, católicos das periferias, não pobres como a gente pensaria no Brasil, mas trabalhadores pobres, né? E o Rangers foi fundado para representar uma cultura protestante e, em geral, de líderes sindicais. Isso dentro da mesma cidade. Essa é a maior rivalidade do país, é a rivalidade que reuniu as maiores torcidas. Aliás, uma curiosidade: a, a Escócia tem os recordes de maior número de torcedores em estádios per capita, por país, né? Então, esses números que a gente tem no Brasil, na década de 60, 50, no Maracanã, né? 180 mil torcedores, a Escócia tinha esses números para uma população bem menor, né, uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes. Então a gente, per capita falando, é mais gente do que
nos estádios brasileiros ou argentinos, enfim. Bom, e essa é interessante entender por que, que esses clubes têm essa marcação classista e religiosa, o que não acontece no Brasil. Né? Nós não temos no Brasil, por exemplo, em nenhuma capital, em nenhum estado brasileiro, estádios, torcidas que sejam marcadas por representar trabalhadores ou sindicalistas. Não existe isso no Brasil. Tem, E a tem um razão pouco de classe, né? Mas não tão datado por posição oficial, né? Dos indivíduos ou por religião, né? e a maior parte dos clubes aqui, eles nascem como clubes associativos, clubes recreativos de elite, e que à medida, para vários esportes, né? E à medida em que o futebol vai se enraizando, e aquele processo de profissionalização que eu falei, que é contratar jogadores de outras classes, esse é um fenômeno muito anterior aqui no Brasil à afirmação da classe trabalhadora como organização sindicalizada, entendeu? Então, lá os sindicatos ingleses, eles são anteriores aos clubes. Então, fazia sentido um sindicato criar um clube. Aqui no Brasil, os sindicatos são posteriores aos clubes. Então, os clubes nasciam e já iam acolhendo jogadores das classes dos trabalhadores. E aí, portanto, essa homogeneização entre classe média é porque é o timing do clube, do surgimento desses clubes, dos clubes brasileiros, né, em relação a essa organização tipicamente urbana da classe trabalhadora, que não existia no Brasil no século XIX. Basta lembrar que a gente extinguiu a escravidão em 1888. Né? E aí os sindicatos ingleses são do começo do século XIX. Então é outra história. Né? Então, esse timing da origem dos clubes e a cristalização das classes é o que, em grande parte, explica muito no Brasil que nós não temos clubes de sindicalistas, clubes de empresários, essas coisas são muito menos marcadas do que lá. Então isso é muito Sim. interessante. Tem E um outra outro coisa aspecto também, que ele. Luiz. Eu acho que o aspecto de classe social no Reino Unido ele é mais marcado, né? Eles têm uma coisa da sociedade ter uma coisa do mundo ainda estamental, né? Que parece que marca muito o que é a nobreza, o que é trabalhador, o que é o burguês, que de uma forma um pouco mais simbólica, mais decisiva que aqui no Brasil, né? É o mesmo vale para o próprio processo de apropriação cultural que a Igreja Católica fez das religiões de matriz africanas aqui, ou dos traços religiosos indígenas, porque houve o sincretismo muito anterior dessa subdivisão entre, por exemplo, católicos ou protestantes. Né? Isso não pegou no Brasil, a não ser a partir da segunda metade do século XX. Essas fronteiras religiosas foram muito diluídas, né, É, pelo exercício dos jesuítas e da própria da coroa portuguesa. Então, não há como você ter religiosidade expressa no futebol, sendo que nós temos aqui uma mistura muito maior do que acontece, por exemplo, entre católicos e protestantes na Inglaterra, que é uma coisa lá do século XVI. Né? É muito uhum. diferente. Então tem que entender o timing das clivagens, quando a sociedade se divide em católicos e protestantes lá na Inglaterra e no Brasil. Ou o surgimento da classe trabalhadora urbana no Brasil e na Inglaterra. Esse timing explica a relação que essas categorias têm com o futebol. E uma última ideia interessante que ele usa a partir da Escócia, o Giulianotti, é uma coisa que ele chama de colonização em reverso, que é o fato dos jogadores e treinadores escoceses serem muito importantes na história do futebol inglês, que é o país pioneiro do futebol, mas também é, de uma certa forma, um país imperialista no futebol, né? Porque além de exportar o futebol para todos os outros cantos no século XIX e XX, a Inglaterra não cediu à FIFA, que nasce, foi comandada por franceses e depois vai para a Suíça, mas a Inglaterra, o imperialismo dela é exercido pelo Football Board, que é o órgão que define as regras do futebol internacional. Controlam ainda esse órgão. Acho que eles têm 8 de 12 cadeiras, e os ingleses foram importantes no processo de criação de regras do futebol.
Então, essa coisa de que os ingleses, não, os escoceses, o conceito dele é: a Escócia foi colonizada pelos britânicos, pelos ingleses, mas os escoceses fizeram uma colonização em reverso, porque eles levaram muito da influência local, né, dos seus clubes, para as regras e para a prática futebolística inglesa. E é interessante o seguinte: essa coisa de que a Inglaterra tem um futebol combativo, físico, de muita velocidade e de pouca habilidade técnica, que a gente sabe disso. Ah, os ingleses são tudo travadão, só dá o chutão, etc. Isso já está lá na origem, porque ele diz que o estilo de futebol dos escoceses, quando disputava contra a Inglaterra, era um estilo de mais drible, mais passe curto. E aí é interessante que isso já era uma identidade da Escócia. E aí eles, nesse processo em que eles participavam das multinacionais inglesas, eles vieram parar aqui na América do Sul, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Muito interessante. Agora eu quero trazer esses casos para mostrar que esse fenômeno da globalização ele é bem mais antigo. A gente fala disso no episódio 140, sobre, né, a circulação internacional dos jogadores, mas isso já estava dado aqui. E aí eu vou mencionar alguns casos interessantes para vocês. Em primeiro lugar, é, são três caras que andaram pelas nossas bandas aqui difundindo futebol. O primeiro foi o tal do Art McLean, que veio para São Paulo em 1912. Ele veio trabalhar numa empresa de ferrovia. E aí ele fundou o time de expatriados, o Scottish Wanderers. E esse time chegou a disputar a Liga Estadual Paulista. E esse cara, o McLean, foi convocado para jogar pela seleção do estado de São Paulo no jogo contra a seleção do Rio. Então, o escocês aqui jogando. Daí tem um outro caboclo chamado Jock Hamilton, que era um jogador escocês. Ele foi engenheiro lá na Inglaterra, né? Ele era engenheiro e jogava futebol. Jogou no Wolverhampton, e aí ele atuou como assistente técnico do Fulham, mas em 1907 ele foi contratado como técnico de um time chamado Clube Atlético Paulistano, que tem um monte de gente que já ouviu falar. Foi um clube que teve vigência só de 15 anos, de 1900 a 1915. E aí, por último, o John Harley, que era outro escocês que jogou por alguns times lá e foi parar no Uruguai e jogou num time que é o time que vai dar origem ao Peñarol. Esse cara, ele foi responsável por mudar o estilo de jogo, esse John Harley, por mudar o estilo de jogo do Peñarol. E depois ele jogou e treinou o Peñarol. Para quem sabe, o Peñarol é 5 vezes campeão da Libertadores. E nesse período, o Harley introduziu aquele estilo de toque de bola no futebol que já se desenvolvia no futebol uruguaio. E na Inglaterra ele virou ídolo. Ele virou ídolo. Quando teve uma homenagem a um aniversário de falecimento dele, acho que em 1951, completou lá alguns anos que ele tinha falecido, acho que foi 40 mil pessoas em Montevidéu assistindo um jogo em homenagem a ele. Então, isso está em algumas fontes aqui históricas, essa contribuição desse cara contribuiu para aprimorar o futebol uruguaio e combinou muito com a cultura local uruguaia e responde, inclusive, pelo sucesso do Uruguai nas primeiras competições da FIFA, na década de 20, e pelo título mundial da primeira Copa do Mundo em 1930. É possível que algum uruguaio fique bravo ao ouvir isso, mas não é de se negligenciar que houve uma influência importante, já que o cara foi técnico do time mais vitorioso nesse período na Inglaterra, né? Sim. Tem duas coisas aí que eu queria falar, Luiz. Esse Clube Atlético Paulistano é um dos clubes que vai fundar o São Paulo depois, né? Que vai estar na origem do São Paulo Futebol Clube, né? É mesmo? Uma série de fusões, etc. E vai dar origem ao São Paulo em 1930 depois, né? E aí, outra... Desculpe, só para fechar, o Giulianotti fala que esse fenômeno, essa colonização em reverso, o papel escocês
para o futebol inglês e, portanto, para o futebol mundial, é um das místicas da cultura futebolística dos caras. Porque como eles não ganham nada internacionalmente, né? Eles nunca foram campeões. é, a Escócia, enquanto nação, né? Nunca foi Uhum. campeão de um torneio internacional importante. E eles sempre perdem na Copa do Mundo. Acho que eles nunca passaram da primeira fase. Já foram Não. fregueses do Brasil e assim por diante. E eles sempre perdem. Há uma ideia de que eles são fadados a perder no cenário internacional. Mas eles são muito fanáticos em função justamente dessa história de fusão e assim por diante. E uma última curiosidade: teve um referendo em 79, na Escócia, perguntando, autorizado pela coroa, perguntando se eles queriam a independência em relação ao Reino Unido. E deu 7% de sim, contra 40% de não de quem compareceu. E muitos atribuem esse 7% de sim, que é muito pouco, pô, eles são orgulhosos da cultura escocesa, mas eles só disseram em 7% que eles queriam a sua emancipação, a sua independência em relação à coroa britânica. Para muitos, isso se deve. Em 78, um ano antes, eles tomaram muitos vareios na Copa do Mundo. Eles perderam do Peru, não sei de quem, e depois perderam para a Holanda de 3-2, que a Holanda chegou na final contra a Argentina. Acho que eles perderam para a Argentina, para o Peru e para a Holanda. E aí, portanto, eles ficaram tão cabisbaixo que eles falaram: nós não temos. Isso afetou a identidade e a vaidade nacional. E aí, no referendo do ano seguinte, eles não apoiaram a independência escocesa. E isso só veio acontecer em 1997, tá? Esse referendo foi repetido em Sim. 97 e atualmente eles têm um parlamento que dá alguma autonomia para o país. Interessante, né? Inclusive esse time de 78, Luiz, é considerado por eles o melhor time da história deles, né? Que tinha maior número de bons jogadores, né? Kenny Dalglish, Alan Hansen, eram todos jogadores que brilhavam no nível de Champions League da época, né? Eram jogadores do Liverpool. E eles tinham, acho que, um pouco de esperança, por isso quebraram a cara e ficaram com o coração partido em 78. A gente vai acabar deixando esse primeiro bloco um pouco mais longo, Luiz, mas eu tava. Sobre essa história que você disse sobre os estilos de jogo, né? Tem todos uns estudos, né, que forçam um pouco a barra, mas que eu acho muito legal, que tentam ligar a história, a cultura de um país, de um povo e o estilo de jogo de cada um deles, né? Então, muitos nessa vertente estudo vão associar o caráter de mais comunitário e mais colaborativo dos escoceses a esse jogo mais de passes curtos, né, de todos lutarem juntos, etc. E os ingleses, eles tiveram ao longo da sua história uma preocupação, duas grandes marcas, né, que muitos vão falar, que é um caráter muito de tentar transformar o jogo em uma coisa muito tecnicista, né, muito científica. Então, por exemplo, lá nos anos 30, 40, os ingleses ficavam medindo estatística de como os gols que você leva, de onde surgem, como que surge a maior parte dos gols que um time toma. E eles chegaram à conclusão que a maior parte dos gols surge a partir de perda de posse de bola no espaço defensivo. Como eles tinham então essa visão, como eliminar então esse problema? Dando um chute para frente. Dando uma bica pra frente lá, porque aí você joga a bola longe do seu gol, né? Que aí você evita de sofrer gol. Além disso, né, os campos britânicos, para quem nunca viu, né, procura lá os campos da Inglaterra até nos anos 80, 70, era um verdadeiro pasto, né? Que eu acho que impedia de fazer um jogo um pouco mais. Não dá para segurar a bola, nem sair tocando curto num passo daquele lá. Você tem que meter a bica mesmo pra um cara de 2 metros lá resolver lá na frente, né? Esses dois aspectos são importantes, então. É isso pro primeiro bloco? É isso. É isso. Agora que nós já fizemos mais um apanhado histórico, que tem um lá no episódio 46 do Elias, hein, também, né? Acabou a graça, Alessandro. O que só interessa é a parte da história, essa parte contemporânea. A parte contemporânea você liga a Globo e fica lá vendo que Sim. tá tudo lá. Não, é mentira. A gente precisa agora olhar para a segunda perna
da globalização e da difusão internacional do futebol. Porque essa história não é só uma história de países que adotam o esporte como principal da sua cultura, porque tem casos em que isso não aconteceram. E aí você trouxe esses contrafactuais, esses casos contrastantes, né, que são diferentes dos casos como Uruguai, Argentina, Brasil, em que os ingleses levaram o esporte e ele se enraizou em primeiro lugar. Tem casos em que isso não aconteceu. Conta para nós alguns desses casos. Nesse caso aqui, Luiz, para a gente linkar com o primeiro bloco, os escoceses vão fazer papel de colonizadores também, tá? Eles estão junto aqui, né? Galeses, escoceses, etc. Então, os britânicos como um todo, né? Existiam porque a pergunta aqui que a gente vai tentar responder então no bloco 2, né? Como é que esse negócio vira mundial, né? Com o tempo. Porque a Inglaterra era o grande império, né? Aliás, o Reino Unido era o grande império no final do século XIX. E basicamente por isso, né, o esporte ganhou rapidamente uma dimensão que se espalha, né, do Reino Unido e vai para o mundo todo. Mas é importante dizer aqui, algo que o autor vai ressaltar, que na verdade o objetivo do império mesmo, né, da aristocracia britânica, daqueles que conduziam a estratégia de colonização, era que o rugby e o cricket fossem adotados no mundo todo. Esse era o objetivo fundamental deles. O que foi falho não, né? Porque o cricket... Né? Isso, porque o rugby é o segundo esporte mais popular do mundo e o cricket o terceiro, né? Terceiro ou quarto. Então eles foram mais ou menos bem-sucedidos, mas o rugby e o cricket, eles foram adotados principalmente dentro do Império Britânico. Então na Índia, no Paquistão, na Oceania, né? Até inclusive no Canadá, etc., partes dos Estados Unidos inicialmente, né? Então esses esportes foram, principalmente nas colônias britânicas mesmo na época, adotados de forma mais forte do que o futebol mesmo. Como é que o futebol entra nessa história? O futebol ele foi levado pelos trabalhadores mesmo, não era um interesse dos palacianos, como você disse, que o futebol fosse adotado no mundo. Então é uma espécie de globalização, de colonização, inclusive, que o autor vai ressaltar, mas uma colonização dos trabalhadores britânicos, né? Levados pelos trabalhadores britânicos que iam, né, até os países do mundo todo, ou por rotas comerciais, ou marinheiros que iam trabalhar nos locais. Os marinheiros, por exemplo, levaram futebol para a Argentina e para o Uruguai. Trabalhadores ferroviários trouxeram aqui para o Brasil, né, o futebol. Então, nessas rotas comerciais e idas de milhares de trabalhadores britânicos, é que o futebol foi se espalhando inicialmente, né? Então, só para relatar, né, os hindus, num dado momento na Índia, né, que ele vai analisar por que a Índia é um país de 1 bilhão hoje, né, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, não joga futebol praticamente, né? Existia uma visão dos próprios hindus, além do interesse britânico de levar o cricket, de que o futebol não combinava com o caráter da população indiana, que era mais corporalmente menos forte, que era menos energéticos, e que o cricket combinava mais com os indianos. E hoje a Índia é uma potência no cricket, por exemplo, né? No Canadá disseram que simplesmente não tinha campo, velho. Era gelo sempre, na boa parte do ano, o que fez com que os canadenses adotassem o hockey, né, como esporte nacional durante muito tempo. Na África, quando tentaram levar o futebol, na África existia uma resistência inicial muito grande. O futebol foi visto justamente numa época crescente do nacionalismo africano, do surgimento, né, do nacionalismo africano. Ele vai chamar de proto-nacionalismo e foi rejeitado nos primeiros anos, por isso ele é tardio, né, o desenvolvimento. E na Europa, né, foi o lugar que mais fácil se espalhou através das rotas comerciais, o contato cultural com os britânicos, né. Logo nas primeiras décadas surge uma série de clubes, né, primeiras décadas do século XX, uma série de clubes de futebol, e os países europeus já adotaram muito rapidamente o futebol como o lazer favorito, né? Quase todo país da Europa o futebol é o mais popular, o esporte mais popular. E então, né, dado isso daí, uma das coisas que o autor vai destacar muito, que eu acho muito legal, e que eu sempre pensei de forma um pouco organizada, que ele vai organizar de uma forma melhor aqui, que é o papel da rivalidade. Como o futebol ele é
um esporte vinculado a classes trabalhadoras, em boa parte do mundo, né? Na verdade vinculado a quase todas as classes, ele permitiu com que as polarizações sociais, né? As tensões, as representações das tensões pudessem migrar, né? Da sociedade para o futebol. E vai dizer então o Giulianetti, né? Como é que é? É isso? Giulianetti? Giulianotti. 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 Tá mais Giulianetti perdido, parece. hein? Giulianotti vai falar que então a rivalidade é um elemento fundamental do futebol, né? Da forma como o futebol se populariza no mundo, como ele cativa a pessoa, como faz a pessoa se manter acompanhando o futebol, né? Então, uma das coisas que ele vai dizer, por exemplo, ó, ele vai contra, né, a sua leitura no primeiro bloco. Ele vai dizer que uma das polarizações de classe social possível de se notar no mundo é o Fla-Flu, né? O Flamengo foi adotado pelas favelas muito rapidamente, enquanto o Fluminense ele era o clube das elites, né? Então é uma marca de classes sociais, portanto, uma rivalidade típica de classes sociais. Existem rivalidades de identidade étnica, né? E conflitos regionais, como é o caso do Barcelona e do Real Madrid. Tensões como tipo estabelecidos e outsiders, né? Do Norbert Elias, que é aquela visão de novos moradores da cidade e os velhos moradores da cidade. É o caso do Sheffield United e o Sheffield Wednesday, né? Dos dois times de Sheffield. Então vai dizer ele, resumindo tudo isso, uma das forças do futebol se encontra na possibilidade dele representar as tensões da sociedade através da rivalidade. Né? A rivalidade é um elemento fundamental então das instituições, dos clubes de futebol no mundo todo. Aqui em Curitiba é muito fácil de notar isso, né? Se alguém quiser. Embora atleticanos e coxas brancas se odeiem, né? Traga pro Embora episódio. Um odeie o outro, né? A força do Atlético Paranaense está vinculada ao Coxa e a força do Coxa está vinculada ao Atlético Paranaense. A força institucional deles, né, o caráter identitário, etc., desses clubes tem tudo a ver com a tensão e a rivalidade desses clubes de futebol. Né? Eu acho que quase todos, né, clubes têm a sua força marcada pelo seu rival. E aí, Luiz, não sei, só para a gente citar aqui, dos 10 grandes, segundo o The Guardian usando aqui, né? Dos 10 grandes rivalidades das seleções, 7 delas podem acontecer na próxima Copa do Mundo. Vamos marcar aí. Eu torço demais para que aconteçam esses encontros aqui. Brasil e Argentina, obviamente. Holanda e Alemanha. Egito e Argélia. Inglaterra e Escócia. Japão e Coreia do Sul. Inglaterra e Alemanha. Estados Unidos e México. Né? Então, 7 das 10 maiores rivalidades podem acontecer na Copa do Mundo de 2026. Uhum. Eu não sei se nós teremos bala na agulha para chegar. Seria semifinal contra a Argentina? Se tudo ocorrer da forma como se espera, né? Previsto. Semifinal, né? Porque pode ser que um fique em segundo, terceiro, aí muda tudo, né? Se Sim, um deles claro. acabar ficando... E aí, tá animado contra a Argentina na semifinal? Brasil... Nossa, ia ser muito massa se Brasil e Argentina jogasse. Meu Deus do céu, não sei o que ia acontecer de mim. Não. Se o Brasil e a Argentina jogassem aí... Eu confesso que eu perdi um pouco da minha empolgação com essa história com a história do Neymar, etc. Eu achei enfim, eu achei que isso não é nem nada muito contra o Neymar, mas que revela muita coisa do futebol, né? Muitas das coisas negativas do futebol atual, né? Preocupação era muito menor no futebol do que em no esporte, do que qualquer outra coisa, né? Isso me deixou meio sei lá. Mas Brasil e Argentina... O Ancelotti se entregou aos sabores da CBF, né? Vamos aí, vamos fazer uma escalação bacana para deixar os patrocinadores felizes e a massa, né? Porque é uma propaganda de marketing impressionante, né, cara? O pessoal alucinado pelo Neymar, né? Porque não torce pro Santos, né? Não assiste um jogo do que ele tá fazendo para poder. Aí que tá, se torcesse pro Santos, né? Tava resolvido, né?
Luiz Domingos, torcedor do Santos, com o seu meio jogador Neymar. Então, eu tinha outros pontos, mas eu acho que eu não quero levantá-los aqui. Vai ficar um climão aqui, né? Vamos Vai ficar antecipar um a climão. semifinal da Copa. Eu acho que a gente já falou bastante coisa por hoje. A gente pode deixar pro Então, próximo beleza. episódio, talvez. Vamos pro nosso terceiro O bloco, roteiro, manter o o nosso roteiro clima tá muito longo. festivo. Ô Luiz, eu vou revelar um negócio aqui pro nosso Valeu. terceiro bloco, então, né? Eu queria fazer uma Tá sociologia dos bem, tá ídolos do bem. futebol, inspirado no Ah, Neymar. O Luiz não deixou, ele disse que olha isso seria sem graça, etc. só. Mas nós vamos fazer. Próximo episódio será esse. Já tô falando Rapaz, daqui no a ar pouco vão pra achar que nós gente. estamos recebendo dinheiro da máquina do Neymar. Tem cabimento esse negócio. Isso não é um não assunto para uma maldita politicagem. Não, cara, sociologia do ídolo do futebol, ou dos ídolos, né? Por que que as pessoas gostam tanto do Neymar? Por que as pessoas gostam tanto de outros ídolos, etc. É legal isso. Vai ser esse o nosso tópico. E pensando nisso, já uma deixa pra isso, Luiz? Eu faço a seguinte pergunta pra você. Qual foi o seu primeiro ídolo do futebol e por quê? Olha, eu tenho uma idade que permite ter uma lista antiga de primeiros ídolos. E o primeiro talvez tenha sido o Romário, né, na Copa de 94. Na verdade, na eliminatória da Copa de 94, que ele fez os 2 gols contra o Uruguai ali, foi um estouro na minha cabeça. Eu acho que foi em 93 esses jogos ainda. Enfim, mas para não ficar só no Romário, que é meio que o clichê da minha geração, foi o Giovani. O Giovani que jogava pelo Ah, Santos, porra, esse jogava levou o muito. Santos a final do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Aí nós fomos roubados com um gol ilegal do Túlio em 95. Mas o Giovani, tá? Eu diria o Giovani, do Santos. Ele jogou no Giovani Barcelona, pra quem não tava, sabe. Giovani tava na Copa de 98, né? Na seleção de Ele tava. 98. É. Você tava pensando Perfeito, em ídolos perfeito. da Copa? Ele tinha que ser ídolos da Copa? Não, não, não. Ídolo do futebol. Qual que foi aquele que você bateu o olho e se identificou e começou a seguir e queria, enfim, quando você era criança Ah, ou ainda, né? que eu pirei mesmo assim por primeiro foi o Romário, porque eu contei, né? Vocês procurem aí o que ele fez no jogo contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa de 94. Uhum. Mas depois que eu queria a camisa, assim e tal, era o Giovani. Jogava Mas e muito pelo quando você era Santos, criança, jogou. você não tinha um ídolo, Pô, criança? eu era criança nesse período aí. Ah, Eu era criança. 95 você era criança, caralho. Pô, eu sou de Pô. 90, mano. Tá me tirando, Eu cara. sou, eu sou mais 95 novão, você eu já sou tinha novão. 25 anos, tava bebendo cerveja, cara. Não, não, senhor. Não, são esses dois, não consigo retroceder. Minha memória é aqui. Você quer tomar minha memória agora de mim? Você não tinha? Você Eu não não, tinha 88, um ídolo? não, eu, 89? eu, eu acho que eu ficava. Não, eu não lembro, cara. Eu acho que eu tava fazendo outra coisa. Eu tava ocupado com outras coisas, com outras questões. Eu tava ocupado com outras questões. Entendi. 88, tenho 5 anos. Como é que eu vou lembrar de uma coisa de 5 anos? Não Não, lembro, cara, não lembro. porra, meus ídolos têm são da mesma época que os seus, e eu tenho 20 anos a É, menos que você, velho. excesso de influência para assistir futebol. Você estava ocupado demais com futebol nessa idade. Não tinha pipa para você soltar, não tinha bulica para você jogar. Tava ocupado com essas coisas. Mas quem que são os seus? Quem que é o seu? Pra mim, cara, eu lembro de dois episódios. Eu gostava muito do França, ex-atacante do São Paulo, que foi atacante lá Ó, por volta de 98, 99. França, que vestiu pouco a camiseta da seleção brasileira, gostava demais do França, cara. Eu acho que era um dos maiores ídolos da infância, sim. E do Raí também, quando ele retorna. Não o Raí da primeira passagem, né? O Raí do retorno, depois voltou do PSG pro São Paulo, lá em 97, 98 também. Eu lembro dele começando a jogar, eu gostava muito dele jogando. Foram os dois que fizeram eu ser São Paulino mesmo. Consolidaram esse amor São isso Paulino. é a influência daquela portinha que o seu avô tinha lá, que ele ficava botando o jogo na televisão direto, e É, você ia lá pegar a coxinha e ficava assistindo isso mesmo, futebol. Então, tá exatamente. explicado, tá explicado. E eu Exatamente. tava soltando pipa. Luiz, Hum, pra gente hum. encerrar,
aqui o episódio de hoje, vamos trazer um negócio um pouco mais grave, né? Já que a gente vai ter a Copa começando daqui a pouco, uma curiosidade que eu tive, né? Os Estados Unidos está protagonizando uma série de decisões e de decisões que acabaram afetando uma série de atores que participariam da Copa do Mundo e que não vão poder participar, né? Como, por exemplo, o caso do Omar Artan, né? Árbitro, que seria o primeiro árbitro da Somália a apitar um jogo. Ele foi revistado, passou 11 horas no aeroporto sendo entrevistado e recusaram a entrada dele, teve que voltar, não vai participar da Copa do Mundo. Tem um monte de foto, né, girando as redes sociais de uma série de seleções que passaram por uma revista pesada, especialmente aquelas que são africanas, as árabes, né? Enfim, passaram por uma revista desproporcional, né? E a seleção do Irã, né, que vai chegar, que vai ter que ir para os Estados Unidos na véspera do jogo e ir embora logo depois do jogo, né? Não vai poder ficar nos Estados Unidos, sem contar a revisão também de muitos dos ingressos que foram vendidos aos torcedores iranianos, né, que não vão poder também ir ao jogo, né? Enfim, toda essa coisa dentro da lógica do governo Donald Trump de fortalecer, né, todas as políticas anti-imigração, anti-entrada de pessoas indesejadas pelo seu governo nos Estados Unidos, né, e absurdas também. Tudo isso está combinando. E aí, pensando nisso, eu me perguntei, né, será que os americanos, como é que eles estão diante disso, né? Eles estão aprovando isso? Né? Ou a maior parte da população americana também acha isso uma vergonha, porque no mundo todo, né, pesquisas mostram que, cara, os europeus, os latino-americanos, todos estão reprovando demais esse tipo de decisão, né? E aí eu fui ver os dados. O governo Trump está com 63% de desaprovação e 35% de aprovação. Comparado com janeiro de 2025, piorou muito a aprovação do seu governo, né? 41% dos americanos lá em 2025 desaprovavam e 47% aprovavam. Então, uma diferença gigantesca comparado com os 63% que desaprovam atualmente, né? Sim. Só que aí tem as perguntas, né, do porquê. E o maior motivo é a inflação. 70% dos americanos desaprovam a política inflacionária dos Estados Unidos e 24% aprovam apenas. E no quesito migração, é quase meio a meio. 53% dos americanos desaprovam, 42% aprovam. Não é tão distante assim, né? Então veja só que, na verdade, o que incomoda boa parte dos americanos, queria decidir uma eleição, se ela fosse hoje ou amanhã, seria a parte econômica. E a parte migratória não seria tão decisiva assim, né? Sim, mas eles elegeram o Trump, né, meu? Bom, o Alessandro, uma coisa que é bizarra nesses episódios da semana de abertura da Copa é a posição da FIFA, porque a FIFA faz um merchan de que está ampliando o número de participantes para democratizar e expandir o futebol com países da África, da Ásia, do Caribe, mais vagas para essas regiões. E aí os países chegam para jogar a Copa e justamente esses países novos são exatamente os que são maltratados lá. E a FIFA, em relação ao que os Estados Unidos fez nesses 3 episódios que a gente mencionou, o do árbitro da Somália, do Senegal e o do Irã, a FIFA falou assim: isso é prerrogativa dos Estados Unidos. Simplesmente baixou a cabecinha. Só que no final das contas, isso tem um efeito gigante sobre o desempenho desportivo desses países. Como é que você vai jogar bem se você já é esculachado, como acontece aqui no Brasil, pela polícia? Você já é esculachado no aeroporto. Né? Como que você vai se sentir se você tem esse tipo de notícia e esse tipo de repercussão? E a FIFA não faz nada para estabelecer o fair play, para um jogo igual. Né? Pô, deixa os caras serem escorraçados, daí eles vão jogar com um país que nem a Holanda, que é bem recebida. Então, a FIFA ela é muito cretina, porque ela fala de aumentar o acesso,
por um lado, mas depois ela baixa o pitoco para os Estados Unidos e não garante nenhuma dignidade e decência no atendimento a esses países. Sim, perfeito. Luiz, para acabar então. Uhum. Qual país Vamos você lá. vai torcer mais contra? Vai estar de carteirinha torcendo contra pro fracasso dessa nação. Ah, mas é quando? Você quer que eu traga o meu lado Fala ruim aqui de rápido, cara. Fala torcer rápido, contra, rápido. É torcer contra? isso. Aqui é Mano, vamos. exposição. Ah, bicho, eu não sei. Eu acho que tem muita mágoa pra trás aí de times que a gente perdeu, né? Todo mundo que o Brasil perdeu, eu quero que tome na tarraqueta. Mas, em particular, a França, acho. Eu quero que a França se lasque. Podia tomar um atraso de um time grande, porque eu não sei se o Brasil é capaz, não. Mas Sim, a gente também quer que os Estados Unidos passem fiasco, né? Porque merecem, né? Um presidente sim, desse, enfim, com a recepção dessa, né? Enfim, sim. E tem um aos outros xodó? países. E tem um Não, segundo xodó que não seja o Brasil? Alessandro, não tem não. Eu não queria torcer pro Brasil, mas chega na hora do jogo, o cara começa a torcer, não tem jeito, né? Mas Acho não que tem só o nenhum Brasil. Não xodózinho tem da mais. Copa? Só o Brasil? Ah, pra mim Não, a minha não tem torcida dois times, não. negativa vai pesada também contra os Estados Unidos depois todas esses acontecimentos, mas eu estarei torcendo pelo México também, para eles Todozinho o irem bem, México? embora o México tenha dificuldades, um time meio limitado, mas estarei torcendo pelo México. O time da casa é sempre legal que se dê bem. Eu sempre torço pro time da casa terem uma boa campanha. Menos os Estados Unidos nesse caso aqui. Não Menos os é um Estados Unidos nesse anti-imperialismo caso. barato, mas é que, pô, o que que eles. O país devia. A opinião pública do país devia ir pra cima do presidente, enfim. Tem uma parte que apoia o Sim. cara. Ô, Alessandro, mas o Oi. xodozinho, ele nasce na Copa, não tem? É que nem a Islândia em 2000 a Islândia no Brasil, lembra? É, 2014? O isso, xodozinho, isso. ele nasce ali, depende do jogo, depende de uma exibição da torcida, depende de alguma fuzuê que aconteça ali. Então a gente tem que deixar para perguntar isso daqui 2 semanas, Tá. né? Então, beleza. Então é Beleza? isso, É senhor. isso. É Preparado para a isso. Copa? Já estou aqui Assim, com o meu manto de cinco mano, estrelas e é isso aí, galera. então Um é isso. abraço. Abraço.